Olá, eu me chamo Thaís Gomes, sou psicóloga clínica, estou formada pela UERJ há 10 anos e sou especialista na abordagem terapia cognitivo-comportamental, que é uma das muitas abordagens da psicologia que a gente usa nos atendimentos clínicos. Eu escolhi essa abordagem porque é uma das que mais tem estudos científicos comprovando que é eficaz para diversos tipos de questões emocionais. Bom, eu vou explicar um pouquinho do como funciona a terapia em terapia cognitivo-comportamental. Nessa abordagem, a gente entende que não necessariamente as situações, mas sim a forma que nós pensamos sobre a situação pode fazer com que a gente se sinta de determinada maneira e faça algum tipo de comportamento em específico. Então, um exemplo. Imagina que a gente está pensando aí numa pessoa mais ansiosa e essa pessoa ansiosa recebe uma convocação para uma entrevista de emprego. Se ela tende a ser mais ansiosa, o que a gente sabe de pessoas ansiosas? Que elas tendem a se preocupar demais. Então ela pode ter uma preocupação como, meu Deus, será que eu vou bem nessa entrevista? Será que vale a pena eu sair da minha casa? Olhei a empresa, parece uma empresa muito boa, estou com cursos desatualizados, talvez eu não esteja à altura do cargo, enfim. E esses pensamentos vão fazer com que ela tenha uma emoção mais intensa de ansiedade e ela pode, por exemplo, por conta de uma emoção muito elevada de ansiedade, acabar desistindo de fazer a entrevista. Ou, por exemplo, imagina comigo uma pessoa mais deprimida. Então ela vai ter um humor mais para baixo e aí vamos supor que o chefe dela manda um recado dizendo que assim que possível que ela vá ao escritório do chefe, mas ele não especifica o assunto. Uma pessoa mais deprimida pode pensar, nossa, tá vendo só? Se ele me chamou pro escritório, pra sala dele e não me falou nada, então ele deve ter pego algum defeito no meu trabalho. Nossa, eu acho que essa conversa, eu tô sentindo que não vai ser nada legal pra mim. Acho que pode ser até um pedido de desligamento. Caramba, poxa, eu gostava tanto dessa empresa. E a emoção que a pessoa pode sentir é de uma tristeza, porque gosta muito do lugar que trabalha. E aí o comportamento que essa pessoa pode ter é de procrastinar a ida na sala do chefe. Então ela vai tomar vários cafezinhos, vai passar em vários setores, fazendo algumas atividades que às vezes ela já estava procrastinando, mas aí ela magicamente vai fazer tudo acontecer, tudo para tentar adiar ao máximo a ida ao escritório do chefe. Bem, nesses dois exemplos a gente vê que o pensamento dessas pessoas é uma visão, é uma parte da realidade. Então imagina comigo que essas pessoas estivessem olhando para o mundo ao redor delas como se tivessem isso aqui, que a gente chama de antolhos dos cavalos. É como se fosse assim, ó. A pessoa olha para o lado, ela vê limitado, olha para o outro, ela vê limitado, certo? Pois é. Então, pessoas que tendem a chegar com emoções desconfortáveis no consultório, elas tendem a olhar de uma maneira parcial para a realidade. E nosso trabalho como psicólogo é examinar esses pensamentos e descobrir quais são as evidências de que aquele pensamento é verdadeiro e quais são as evidências que podem mostrar que talvez não seja verdadeiro, né? Quais são os fatos que não apoiam que aqueles pensamentos mais catastróficos ou de adivinhação do futuro não vão ser realidade, não vão ser o que vai acontecer na prática. Então, nosso primeiro passo é examinar os pensamentos do cliente e avaliar se esses pensamentos são visões mais amplas da realidade, como se a gente fizesse isso aqui, ó. E aí, se a gente faz isso, provavelmente a intensidade da emoção desconfortável ela vai reduzir. E aí, se a gente sente uma emoção menos desconfortável, provavelmente a gente vai ter uma facilidade, vai ser menos difícil, na verdade, que a gente escolha ter outro tipo de comportamento. Então, talvez a gente se encoraje com um pouco mais de facilidade de ir na sala do chefe, talvez a gente, né, no exemplo que eu dei, ou da pessoa ansiosa também, talvez ela se encoraje um pouco mais para ir na entrevista e ver como é que vai ser, antes de imaginar cenários ruins. Então isso acontece, então esse é o nosso primeiro passo. Mas imagina comigo que a situação é exatamente uma situação difícil de vida, como se fosse assim o luto de uma perda de uma pessoa querida ou a perda de um emprego. São situações que naturalmente as pessoas se sentem tristes,
né, para baixo, enfim. Então, nessas situações, dificilmente a pessoa vai ter uma visão parcial da realidade. Na realidade, ela vai estar sentindo emoções desconfortáveis com alguma frequência por um acontecimento de vida que é naturalmente difícil. Então, a nossa estratégia ela passa a ser um treino de regulação dessas emoções, identificando que emoções são essas, nomeando, compreendendo por que aquela emoção está sendo ativada ali, qual é a função daquela emoção, como ela pode regular, enfim. Não significa que a emoção desconfortável ela vai zerar, tá? Porque as emoções elas têm funções importantes pra gente, elas são os nossos semáforos, então elas dão uma mensagem e cabe a gente a compreender essa mensagem e escolher o comportamento que melhor vai regulá-la. Numa última instância, a gente tendo feito a intervenção no pensamento, reestruturado esse pensamento, né, fazendo esse movimento assim, né, de olhar mais amplo, a gente tendo treinado a regulação das emoções, a gente faz aí uma avaliação dos comportamentos que essa pessoa vem tendo na vida, se são comportamentos que a aproximam daquilo que ela gostaria de realizar na vida dela ou se não. Então, se for o caso dela não estar fazendo o comportamento que ela gostaria, a gente faz um treino de habilidades comportamentais. Ou a gente faz um treino focado em extinguir aquele comportamento que ela não deseja mais ter na vida. Ou seja, que ela vá aos poucos diminuindo a ponto de quase não realizar mais. E assim ela vai sentir um melhor bem-estar, sentir uma plenitude na vida dela, de estar sendo a versão que ela gostaria de ser, sabe? De ser ela mesma. Então, basicamente, o processo em terapia cognitivo-comportamental funciona assim. É comum que no início das sessões as pessoas procurem, né, com questões muito importantes. Então, por isso, no início dos atendimentos, é recomendável que a gente faça os atendimentos de maneira semanal. Então, espero ter deixado claro a minha forma de trabalho, que isso ajude vocês, né, a terem uma noção de como eu funciono e como é o meu trabalho. E caso tenham alguma dúvida, eu fico à disposição para a gente esclarecer. Um abraço!